Muito bem, muito bem. E hoje a gente vai falar, veja que coisa interessante a reportagem que saiu. Antes de ontem, dia 26, no jornal Nexo, que está totalmente alinhado com o que a gente ensinou essa semana sobre política fiscal, política cambial, e ontem sobre matemática financeira, o que a gente reforçou aqui na aula de matemática financeira foi a diferença entre taxa nominal e taxa real. Taxa nominal, resumidamente, é aquela que não considera inflação. Taxa real é aquela que considera inflação. E antes de ontem, o jornal Nexo ele publicou essa notícia que tem tudo a ver com o que a gente falou na nossa aula. Porque o dólar atingiu a máxima nominal histórica. Veja, falando aqui de dólar, taxa de câmbio e máxima nominal histórica. Valor registrado pelo câmbio não significa, olha, quem assistiu a aula ontem vai saber exatamente o que é isso aqui. Não significa alta em termos reais, ou seja, não considera a inflação. Economistas avaliam o cenário externo de juros baixos como determinantes pelo movimento. Tem uma parte aqui embaixo da reportagem que ele fala justamente aqui do mercado de câmbio. Ó, essa parte aqui fala. A cotação que atingiu o recorde nessa semana é nominal. O que é que quer dizer? Que ela não considerou a inflação na conta. Isso significa que não são contabilizados nem a inflação do Brasil, nem a inflação dos Estados Unidos. E aqui embaixo ele ainda fala dos fatores que influenciam no câmbio real e fala da inflação. Ó. A inflação influencia o câmbio real por determinar se a cotação nominal do dólar realmente irá alterar o poder de compra. Por que ele está falando isso? Por quê? Quando é que a gente sabe que a alteração... Por exemplo, se o dólar se valorizou. Se o dólar se valorizou e a inflação valorizou na mesma proporção, não foi alterado o poder de compra. O que acontece é se o dólar valorizou e a inflação desvalorizou. Aí sim tem alteração no poder de compra, ou se o dólar se valorizou e a inflação se valorizou mais ainda, que é uma situação ainda mais provável. Por quê? Porque a maior parte dos insumos das indústrias muitas vezes são comprados no exterior, comprados em dólar. Então, essa alta do dólar, ela no primeiro momento, ela vai beneficiar os exportadores, que eles vendem lá no exterior, então eles ganham em dólar, então $1 que ele ganha lá, ele consegue transformar em mais reais aqui no mercado interno, mas no segundo momento ele começa, quando vai acabando o estoque dos importadores, que é o contrário, eu compro meu insumo em dólar e vendo em real. Então, eu consigo transformar menos dólares em real. Então, a partir do momento que começa a acabar o estoque dos importadores, ele tem que começar a importar a tarifa mais alta, vai prejudicar, vai impactar no preço dos seus produtos. Impactando o aumento no preço dos produtos, nada mais é do que inflação. Então, num primeiro momento, tende-se a ter um resultado positivo na balança comercial. Lembra que a gente falou na nossa aula sobre o PIB, que o PIB, o crescimento interno do país, a riqueza do país que é produzida, é feita pelo... Deixa eu abrir meu bloquinho de notas aqui para relembrar vocês desse conceito, que aí fica mais fácil do que só eu falando aqui. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. New share. Não apareceu, agora sim, new share. Agora. Que a gente explicou que PIB, pela conta pelo lado da demanda, né, é o consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais os gastos do governo, mais o saldo da balança comercial, que vai ser exportação menos importação. Então, num primeiro momento, o que é que está acontecendo? A gente está aqui, a gente explicou que esses fatores aqui são bastante afetados pela política monetária, os gastos do governo afetados pela política fiscal e esses dois últimos itens aqui do PIB, exportação e exportação, afetados mais pela política cambial. Então, o que é que vai acontecer no primeiro momento? No primeiro momento, as exportações, o exportador, ele quer o quê? Ele quer a taxa do cambial mais alta possível, porque ele recebe em dólar, ele consegue transformar $1 em mais reais. O importador é o contrário. Ele quer a mais baixa possível, porque quanto mais baixa, ele consegue transformar real em mais dólares. Então,
a tendência é que, num primeiro momento, taxa de câmbio alta beneficie os exportadores. Mas a partir do momento que vai acabando o estoque dos importadores, eles vão ter que comprar os seus insumos em dólar e vai impactar diretamente, vai afetar o preço dos seus produtos. Afetando o preço dos produtos, aumentando o preço dos produtos, que acaba causando inflação. Então, primeiro momento, o que está acontecendo? Taxa de câmbio subiu e nada aconteceu com a inflação ainda. Pode até continuar caindo, como já vinha acontecendo nos últimos meses. Então, está aumentando o poder de compra, ou seja, está aumentando a taxa real. Lembra que a gente está considerando aqui taxa real. Agora, no segundo momento, o que é que vai acontecer? Os importadores eles vão precisar comprar matéria-prima em dólar. Então, vai começar a aumentar os preços e vai diminuir o poder de compra da moeda estrangeira. Então, vai aumentar a inflação, reduzindo o poder de compra da moeda estrangeira, reduzindo a sua taxa real. Então, é justamente isso que fala essa reportagem. Ainda não se tem os dados de valores nominais, ainda não foram divulgados os valores de taxas nominais do dólar, do que esse aumento da taxa de dólar está provocando de fato no bolso, né? Essa taxa nominal é uma taxa, vamos dizer, fictícia, porque ela não considera a inflação. A gente mostrou na aula de ontem dos impactos negativos, principalmente nos planejamentos financeiros de longo prazo, de não se considerar a inflação nas contas, e vamos observar qual vai ser o rumo da economia. A gente tem um exemplo perto de casa, da Argentina, que o ciclo de queda de taxa de juros, ou na verdade entrou num ciclo de alta de taxa de juros justamente por um aumento exacerbado do valor do dólar em relação ao preço, ao peso. Então, o Banco Central argentino começou a aumentar a taxa de juros na tentativa de segurar a inflação, chegando a consequências bem drásticas lá. Então, mas a linha de discurso do ministro da Economia é que essa alta do dólar é normal, considerando a queda da taxa de juros do país, e que ainda não impactou a inflação. Então, a expectativa ainda é que na próxima reunião do Copom, dia 10 de dezembro, ainda haja mais um corte na taxa Selic, mas é um ponto que a gente tem que ficar observando. Joia, galera? Então, essa notícia foi sensacional, porque juntou os dois assuntos que a gente comentou nas aulas de segunda e de quinta-feira. Essas aulas estão disponíveis lá no YouTube ainda. Então, você pode acessar e assistir até segunda e até quinta-feira. Elas vão estar disponíveis se você não for aluno. Se você for aluno, depois desse prazo, ela vai estar disponível lá na nossa área de membros do programa Alta Aposentadoria. Beleza? Vamos começar a sala de mentoria dentro de alguns minutinhos. Eu mando o link para vocês, alunos, vou mandar pelo grupo de alunos o link para vocês poderem acessar a nossa sala de mentoria. A gente vai estar disponível observando o mercado hoje. Joia, pessoal, um bom dia para vocês. A gente se encontra de novo em torno de meio-dia. Quando terminar a sala de mentoria, vou trazer alguma situação real, algum caso verídico que aconteceu aqui com os alunos, alguma análise que foi feita para compartilhar com vocês. Abraço, pessoal. Até o meio-dia.